João 18, do versículo 28 e diante, os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci. Isto vim para o mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles responderam e gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem do Evangelho ter chego até nós. E nós queremos agora, Senhor, ouvir o teu recado. Ministra aos nossos corações e que venhamos sair daqui, Senhor, renovados, cheios de ti e dispostos, Senhor, a gastarmos a nossa vida na propagação da verdade do Evangelho. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero estar sentado, meu irmão, minha irmã. No sudeste e sul do nosso país, tem uma expressão que ela é irônica, chega a ser engraçada, mas que todos entendem quando a ouvem. A expressão: me engana que eu gosto. Eu entendo, e sempre entendi, essa expressão como alguém dizendo: não me enrole. Sei que isso que você está falando não é verdadeiro. Me engana que eu gosto. Infelizmente, parece que esta expressão tem se tornado uma afirmação. E as pessoas contemporâneas, do nosso tempo, da nossa época, elas têm gostado do engano. Me engana que eu gosto se tornou uma frase verdadeira e literal. As pessoas gostam da mentira. Nesta passagem que nós lemos, nós vemos a narração do momento em que prenderam Jesus, bateram em Jesus, levaram à casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Jesus foi condenado pelo Sinédrio, o grupo dos judeus da alta elite que eram os legisladores, decidiam as coisas naquela época. E eles decidem que Jesus é digno de morte. Mas estando debaixo, todos os judeus, estando debaixo do jugo romano, eles não podiam fazer isso naquele caso. Levaram então Jesus até Pilatos. E lá nós vemos então o diálogo de Pilatos. Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz: tu dizes que eu sou. Na verdade,
o meu reino não é daqui. E Pilatos, ele faz então uma pergunta interessante, quando Jesus afirma que veio testificar da verdade. E Pilatos pergunta: que é a verdade? Que é a verdade? Essa é uma pergunta que durante anos, séculos, milênios, continua ressoando aos nossos ouvidos, que é a verdade. As pessoas que andavam com Cristo naquela época já tinham visto que Ele era a verdade. Talvez, se alguém estivesse junto naquele momento, podia orientar Pilatos a não perguntar o que é a verdade, mas quem é a verdade, porque Jesus já tinha falado que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é a verdade. A verdade que a humanidade precisa aceitar, entender e viver. Eu gostaria de falar nesta noite, baseado no texto que nós lemos, sobre o que nós temos feito com a verdade. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. Se Jesus é a verdade, o que eu tenho feito com essa verdade? E nós vemos aqui, na narração dessa história, nesses personagens, o que eles fizeram com a verdade. E nós podemos pegar primeiro o caso do Pilatos. Pilatos trocou a verdade pela conivência mundana da sua época. Pilatos trocou a verdade por politicagem. Quando nós começamos a ler os evangelhos, nós conhecemos a história daquele grande rei mau, rei Herodes, que chegou a matar criancinhas na intenção de acabar com esse futuro rei dos judeus. O grande rei Herodes, que reinava sobre toda a Palestina. O tempo passa, esse rei morre, e toda a Palestina é dividida entre os seus 3 filhos. Herodes Antipas, Filipe e Arquelau. A Judéia fica sob o domínio de Arquelau. E esses 3 filhos de Herodes reinam sobre o povo judeu, na adolescência, na juventude de Jesus, até o momento em que o povo judeu não aceita mais a corrupção, a opressão que Arquelau fazia sobre eles. Reivindica a Roma um novo líder. E Roma, então, manda um procurador imperial. O procurador imperial era enviado justamente para as regiões onde era mais complicado, onde havia possibilidade de maior rebelião. Senão, era enviado um procurador senatorial, dos senadores. E lá foi, então, Pôncio Pilatos. Homem inteligente, homem capaz, um excelente administrador, mas que já chegou fazendo coisas erradas. Já chegou comprando briga com os judeus. E o grande historiador Flávio Joséfo nos revela pelo menos 3 coisas que fez Pilatos despertar a ira dos judeus e ficar com o rabo preso com os judeus. Na primeira entrada de Pilatos em Jerusalém, ele entra em Jerusalém com o estandarte dos romanos e não tira a figura do imperador do estandarte. Geralmente, por respeito aos judeus, que criam num só Deus, todos os governadores, quando chegavam, tiravam a figura do imperador, que era visto como Deus pelos romanos. Pilatos não faz isso. E o povo fica triste, odiando Pilatos, chegam aí atrás dele para querer uma justificativa pela sua atitude. Depois, Pilatos, ele ainda rouba o templo dos judeus para fazer um aqueduto e levar água à cidade de Jerusalém. E por fim, Pilatos, ele faz escudos para a guarda do seu palácio, com símbolo e imagens do imperador. Pilatos,
ele foi fazendo algumas coisas, tomando algumas atitudes, que levaram o povo judeu a ficar indignado com ele. E ele sabia que a qualquer momento isso iria estourar. Ele sabia que a qualquer momento os judeus iriam se unir e clamar ao imperador, e ele perderia o seu cargo, ele perderia o seu posto. E em meio a tudo isso, em meio àquela indignação, em meio àquela falta de contentamento dos judeus, eles trazem Jesus a Pilatos. Então nós temos ali o relato que lemos. E justamente para agradar os judeus, com medo que o seu governo fosse denunciado ao imperador, nós vemos uma atitude frouxa e uma atitude neutra, de alguém que estava aceitando todas as coisas do Pilatos. Ele, então, entra no grande perigo, que nós vemos muitas vezes nas nossas vidas hoje, de fazer vista grossa à verdade. Pilatos, ele encontra Jesus, ele está diante de Cristo, ele está diante da verdade. Ele viu que ali estava um homem diferente, ele viu que ali estava alguém muito mais especial do que os judeus falaram, ou pensaram, ou estavam acusando. Ele viu que diante dele a coisa realmente era diferente. Deus estava naquele homem. E a gente vê pela insegurança do agir dele em todas estas questões. Pilatos, ele troca a verdade, porque estava com o rabo preso com os judeus. Então, foi conivente à situação. Eu tenho apanhado um pouco da palavra de Deus, e Deus tem me ensinado bastante coisa sobre essa questão, porque nós vivemos em tempos onde a igreja é convidada o tempo todo a se conformar com o mundo, a ser conivente com o mundo. Nós temos hoje o relativismo impregnado em nossa sociedade. Não há verdade absoluta. Você deve fazer a sua verdade, rejeitando toda ideia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O relativismo vem acompanhado com o pluralismo. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Todas as opções de fé são válidas. E isso tem realmente refletido no impacto da igreja em nossa sociedade. Onde o cristianismo cresce, onde os evangélicos aumentam, mas as mudanças na sociedade não acontecem. Justamente pelo fato que muitas vezes, diante da verdade, nós estamos nos comportando igual Pilatos, sendo frouxo e conivente. O relativismo vem acompanhado com a privatização, ou seja, a verdade, ela é subjetiva. Cada um tem a sua verdade, incluído nesse pacote a secularização. A secularização separa a fé da vida pessoal. Ou seja, Deus não pode interferir no secular. E esse pacote que vem junto com o relativismo tem feito parte, muitas vezes, da nossa vida como cristãos, que fomos chamados para ser sal, para ser luz, para fazermos a diferença. Corremos o risco de repetir essa atitude, quando achamos que aqui nós precisamos ser cristão verdadeiro, mas lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, na minha vida pessoal, não importa, não tem espaço para Deus. Corremos o risco de estar aceitando o relativismo em nossas igrejas. Práticas pecaminosas estão entrando. Práticas pecaminosas estão fazendo surgir a cada dia uma igreja nova, relativa à tua opção de vida, relativa à sua sexualidade, relativa à tua maneira de pensar. Nós temos uma verdade.
Jesus mesmo afirmou que a palavra de Deus é a verdade, Ele é a verdade. Então nós temos um modelo a seguir. Nós não podemos abrir mão da verdade para ser conivente com o mundo. Não podemos abrir mão da verdade para recebermos tapinha nas costas, para chegarmos a cargos desejados. Não podemos abrir mão da verdade preocupado com a nossa reputação. Se eu vou ser visto como alguém inteligente, como alguém de sucesso, como alguém bem dotado, isso não importa. O que importa é abraçar a verdade e agradar a Deus. Nós precisamos mudar a nossa atitude a cada dia, porque todos os dias nós temos propostas para ser igual Pilatos, para ser conivente com o mundo, por aprovar o erro. Precisamos ter cuidado com isso. E a igreja cristã, principalmente ocidental, vindo dos Estados Unidos, um monte de porcaria teológica, de leituras da Bíblia, enfatizando o liberalismo, tirando de crédito tudo que a ciência, a deusa desse momento, não explica. E muitos pararam de acreditar na verdade, abriram mão das verdades bíblicas e têm esfriado espiritualmente. Quem está frio realmente não faz diferença na sociedade. E tudo isso começa com essa conivência. Precisamos ter cuidado, porque o relativismo, ele está mascarado com o antropocentrismo. É de colocar o homem no centro, de realmente que tudo que o homem deseja fazer tem que fazer. O homem merece todas as coisas, faça se te dá prazer. E nós temos que ter cuidado com isso, porque nós não podemos ser o centro, Deus tem que ser o centro. Jesus é a única verdade. E não adianta uma igreja levantar a mão, cantar belos hinos, crescer assustadoramente, mas não realmente abraçar a verdade, proclamar a verdade. Irmãos, antropocentrismo é diabólico. O verdadeiro satanismo não é aquele que te lva a seguir a religião do lavei, de adorar Satanás e ler a Bíblia do diabo, não. O verdadeiro satanismo é aquele que pega o homem e coloca ele no centro. O verdadeiro satanismo é aquele que tenta tirar Deus do foco da adoração. E o diabo tem tido sucesso nisso, porque ele tem realmente colocado o homem no lugar de Deus. E o homem tem sido adorado, venerado, tudo tem girado em torno do homem, tudo é só para o nosso conforto, não importa as coisas de Deus, o reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos realmente voltar para a essência, voltar a responder essa pergunta do que é a verdade, e não apenas repetir da boca para fora que Jesus é a verdade, mas que isso seja a nossa maneira de agir, de pensar, de viver. Jesus é o caminho e a verdade. E eu me preocupo com a nossa geração, para não cometer o mesmo erro de Sansão. Sansão, ele achava que estava com a bola toda, era chamado por Deus, separado por Deus. Deus se manifestava na vida de Sansão, matou 1000, arrancou uma porta gigantesca, fazia grandes proezas em nome de Deus, mas começou a brincar com o pecado. Começou a se colocar no centro de tudo. Começou a dar muito mais crédito para o seu prazer, porque ele queria, para as mulheres que ele desejava, do que fazer a vontade de Deus. Mas chegou um momento em que ele revela o segredo para Dalila. E ele pensando, não, mais uma vez agora eu vou me desamarrar e eu vou vencer. E a Bíblia diz claramente para ele, o Espírito de Deus o havia deixado. Oh, meu irmão, nós hoje vemos as músicas, vemos muitas mensagens, vemos a igreja falando, porque Deus não te abandona, Deus é contigo, Deus jamais vai te deixar só. Realmente, Deus é um Deus fiel quando nós somos infiéis, mas tudo tem limite.
Tudo tem limite. A história de Sansão nos mostra isso. A história de Saul nos mostra isso. A história do povo de Israel nos mostra isso. Tem um momento que Deus dá um basta. Tem um momento que Deus não aceita o pecado, a brincadeira com o sagrado, e Ele te abandona. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que desagrada a Deus. Não brinque com o sagrado. Não seja conivente com o mundo. Você foi chamado para transformar o mundo. Você foi chamado para não entrar na forma do mundo. Então, meu irmão, responda essa pergunta com a tua vida. Jesus, tu és a verdade. Eu quero viver a verdade. Pilatos, na sua conivência, ele fica ali naquela falta de decisão, em dúvida do que fazia, e ele tenta se livrar daquele homem que era a verdade, que estava diante dele. Ele fala: olha, faz o seguinte, resolva aí conforme a lei de vocês. Mas os judeus queriam matar Jesus e falam: não, a gente não tem autoridade para matar ele. A gente precisa ter o suporte do Império Romano. Então, eles entram com Jesus. E a gente vê Pilatos tentando tirar alguma coisa de Jesus. Apresenta Jesus. Fala: olha, eu não vi nele acusação nenhuma. Vamos fazer o seguinte. Está chegando a Páscoa. Eu vou trocar por um bandido, o rei dos judeus, aí vocês podem libertar ele, e assim por diante. Eles não aceitam. Ele manda açoitar Jesus, pensando que o açoite que Jesus sofreu, as dores que ele sofreu, iria acalmar o ódio dos judeus, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, e os judeus continuaram ali. E Pilatos, na sua conformação com o mundo, preocupado com o que os judeus podiam fazer perante a figura dele, ao posto dele, a pessoa dele, mais uma vez, ele age frouxamente, rejeitando a verdade. Rejeitando a verdade. Irmãos, por mais que Pilatos tentou arrumar desculpas para se livrar da verdade, já que ele não tinha abraçado a verdade, ele não conseguiu. Mas o problema é quando nós falamos que aceitamos a verdade, que nós queremos viver conforme a verdade, mas arrumamos desculpa para as nossas atitudes. É complicado quando eu saio de um culto abençoado como esse, falando: não, agora eu vou servir a Jesus de verdade, agora eu não vou mais mergulhar no pecado, agora eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Vai lá, faz, e sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para não aceitar o chamado de Deus para a obra missionária. Sempre tem uma desculpa para não dizimar. Sempre tem uma desculpa para não falar de Jesus para quem eu convivo no dia a dia. Sempre temos uma desculpa. E se Jesus é a verdade, eu preciso viver essa verdade. Eu preciso praticar essa verdade. E eu preciso, no mundo onde vive a mentira, reina a mentira, tentar realmente colocar a verdade na cabeça e no coração das pessoas. E quando eu sou desafiado a isso, eu não posso viver aqui arrumando desculpa para não praticar a palavra de Deus, arrumando desculpa para não abrir mão da minha própria vida. Ficamos arrumando desculpa para não sairmos do nosso conforto, da nossa zona de conforto, e praticar o verdadeiro evangelho. Tudo isso é a atitude de Pilatos em nossa vida, sendo realmente conformado com o mundo, muito preocupado com a nossa reputação. Para seguir a verdade, Jesus foi bem claro: negue-se a si mesmo. Não tem como seguir a Jesus se você não negar a si mesmo. Esse é o desafio da igreja contemporânea. Nós não queremos negar a nós mesmos. Nós estamos muito preocupados com nossa reputação. E esquecemos que a essência do evangelho consiste em não mais viver eu,
mas deixar Ele viver em mim. O que temos feito com a verdade? Se encaixamos como Pilatos, que entra na forma do mundo porque estava com o rabo preso ali, ou agimos como os judeus? Trocamos a verdade por um bandido. Nós vamos ver Marcos dizendo que Barrabás era homicida. Nós vamos ver Lucas dizendo que ele tinha feito uma rebelião e causado homicídio. E nós vamos ver João chamando ele de bandido. E os judeus, naquele momento, onde foram confrontados com a verdade, onde durante 3 anos do ministério de Jesus, a verdade veio colocando eles na parede. A verdade veio se revelando para eles. A verdade veio constrangendo eles, que é o que a verdade faz. E nós temos a opção, ou abraçamos a verdade, ou nos afastamos da verdade. E quanto mais os judeus se afastaram da verdade, por mais que Jesus se encaixava em todas as profecias sobre o Messias, aquele ódio pela obra de Deus, aquele ódio pela verdade foi aumentando. E parece hilário o que nós vemos os judeus fazerem. Eles chegam na casa de Pilatos e eles não entram preocupados com a religiosidade. Eles não entram porque, segundo a tradição dos judeus, entrar na casa de um gentil era se contaminar. Pilatos, romano. Eles não queriam se contaminar porque a Páscoa estava chegando. Mas ao mesmo tempo que eles estavam tão preocupados com um detalhe religioso, eles estavam vendendo e tentando matar o Filho de Deus, a verdade encarnada. Um dos grandes perigos hoje, que a mídia tem manipulado, muitos cristãos têm aceito, é reduzir o Evangelho à mera religião. Irmãos, Evangelho não é uma religião. Evangelho é a proposta de vida que leva ao céu. Evangelho é a única saída para a humanidade, não existe outra. Evangelho é o meu estilo de vida, é a minha maneira de falar, de me comportar, de pensar. Evangelho é isso, não é uma religião. Mas infelizmente, tem se tentado moldar o Evangelho de Cristo em religião. E muitos têm aceitado isso. Os evangélicos hoje têm abraçado isso. É a religião. Vou lá, todo domingo na igreja. Sento no banco, canto 3 hinos da harpa, leitura da Bíblia, oração, pregação, amém, boto a Bíblia, vou para casa, tchau. E assim eu acho que cumpri os meus deveres para com Deus. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho não é religião. Evangelho é eu vim aqui receber, me fortificar, me encher. Mas eu sair ali fora abençoando vidas. É eu chegar lá no meu trabalho entendendo que eu estou lá, não é para ganhar dinheiro em primeiro lugar, mas é para ser sal, é para ser luz. Evangelho é eu chegar na escola, na faculdade, saber que lá eu sou um representante de Cristo. Isso é evangelho. Essa é a proposta de vida para as nossas vidas. Não podemos aceitar que o Evangelho de Cristo se reduza a uma religião, porque Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a vida. E os judeus estavam muito presos à religiosidade e não viram que diante dele estava o Filho de Deus. Cuidado para não se prender à religiosidade. Cuidado para não se prender aos detalhes litúrgicos. Às vezes Deus está agindo, Deus está falando, Deus está se revelando e você está preocupado com a religião. Não perca o foco da verdade. Os judeus, além de estarem muito preocupados com a verdade, fizeram algo que ninguém nunca iria imaginar, que era
venerar a César. Os judeus já tinham a essa altura feito muitas guerras contra o Império Romano. Muitos judeus já haviam morrido. E de repente, nós vemos aqui os judeus falando: olha, se você, Pilatos, se você não matar esse homem, você vai estar traindo César, porque o único verdadeiro rei que nós temos é César. Irmãos, se você conhecesse um pouquinho mais daquele contexto, os judeus falando isso aqui era um dos maiores absurdos, porque eles sabiam que todo o processo de erro, desde dos juízes até o cativeiro babilônico, foi porque eles tinham escolhido não mais o governo de Deus, mas do homem. Lá quando Saul é realmente ungido rei. E a partir desse momento, eles sempre falavam e batiam no peito após o cativeiro: o único rei sobre nós é Deus. Mas chegando aqui, mais uma vez agora, odiando a verdade, eles colocam César como o rei deles. E mais, eles começam a incitar o ódio pela verdade no coração de todo o povo judeu. A ponto de que a grande massa agora estava gritando: não Barrabás, não matam Barrabás, matam Jesus, soltem Barrabás e matem Jesus, crucificam Jesus. Se afastaram do erro, alimentaram seu coração de ódio, estavam ali, incitando outras pessoas. Irmãos, o diabo, ele é sutil. O diabo, ele é sutil. E as táticas que nós vemos aqui são aquelas desde o jardim do Éden, distorcendo a verdade. Chega a serpente para Eva: é verdade então que Deus falou para não comer nenhuma das árvores do jardim? Olha só, Deus não tinha falado isso. Daí a mulher: não, é só aquela árvore lá. Mas a verdade já tinha sido lançada: não, vocês não morrerão. Na verdade, vocês serão como Deus. E a escolha lá no jardim do Éden, pelo pecado, pelo erro, pelo engano, continua ainda hoje. Continuou no tempo de Pilatos, continuou com os judeus e continua até hoje. Distorção da verdade. Irmãos, você vai ver hoje em músicas cristãs, músicas gospel, muita expressão dizendo que você nasceu para ser feliz. Distorção da verdade. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. Você vai ver distorções em todas as áreas que nós podemos imaginar. O conformismo espiritual. Não, você tá bem, você está dentro da média. Está vendo? Olha só. Você vai 2 vezes por semana na igreja. Eu acho que você está quase acima da média. Tem gente que vai só uma vez por semana. E a mensagem do conformismo espiritual vai sendo lançada assim. E a gente acha que Deus é desse tamanho, que a gente já conhece tudo de Deus. Quando Deus é infinito e a gente não conhece nem 0,01 de Deus. E Deus nos convidando o tempo todo: eu quero me revelar mais a você. Mas a gente está conformado com a mensagem que nós temos recebido aí de fora. Tem algo muito sutil, que está acontecendo em nossos dias hoje. E o diabo está batendo palma, que nem diz a expressão do Facebook, o diabo está aplaudindo de pé. Tirar o crédito da liderança. Irmãos, como todas as áreas, você vai ver alguns pastores realmente fazendo coisa errada. Principalmente depois do neopentecostalismo em nossa sociedade. Nós temos visto, infelizmente, homens usando o evangelho para ganhar dinheiro. Tem acontecido? Tem. Mas cuidado, porque a mídia tem rotulado o pastor como ladrão.
Porque sem pastor, as ovelhas padecem. Pastor enfraquecido, igreja enfraquecida. E tem muito crente com falta de discernimento, entrando nessa onda e pegando todos os pastores e colocando no mesmo saco. Cuidado, Deus tem levantado homens que realmente têm feito a diferença na obra dele. Deus tem levantado homens que têm se consagrado. Deus tem levantado homens que amam a sua causa a ponto de dar a própria vida. E muitas vezes, entrando nas sutilidades, frases do diabo, você tem caluniado o pastor, você tem acreditado em mentira a respeito de pastor, você tem falado mal do presbítero, do auxiliar, do diácono, do teu líder de departamento. Cuidado! Tem alguns fazendo coisa errada? Tem, mas Deus vai tratar com eles. Agora, seja um apoiador do teu pastor, seja apoiador da liderança, chega junto, assim você vai estar fortificando o reino de Deus, apoiando a verdade. Cuidado com as sutilezas que nós vemos o diabo colocar na nossa sociedade hoje. Os judeus trocaram a verdade por um bandido. E nós temos visto, meus irmãos, quanto crente, quanto cristão tem trocado a verdade por meia hora de prazer. Quantos têm trocado a verdade por um adultério, por um amante, por uma mentira, por um acesso indevido na internet? Quantos têm trocado a verdade por um cargo, por uma puxada de tapete? Quantos têm trocado a verdade por coisas fúteis, banais, que não vão acrescentar em nada? Não seja como Pilatos e não seja como os judeus. Mas eu me alegro por esse terceiro grupo, que cumpriram aquilo que o escritor de Provérbios já tinha falado: se apegue à verdade, não largue a verdade. Eu louvo a Deus, porque tem ainda um remanescente que abraça a verdade e que não troca a verdade por nada. Eu olho para a vida dos apóstolos de Cristo e eu vejo homens que amavam a verdade, abriram mão da verdade, seguiram a verdade e proclamaram a verdade. Quantos exemplos maravilhosos que a gente pode olhar. A Bíblia nos revela uma infinidade. Eu gosto muito da mulher Ciro-fenícia. Outra cultura, outros deuses, a terra da famosa Jezabel. Quando ela ouve falar que Jesus estava passando lá, ela vai clamando atrás dele, pedindo misericórdia pela sua filha. Mas chega um momento que Jesus para, e ela vê que ali está a verdade. A Bíblia diz: e ela, se prostrando, o adorou. Irmãos, para se apegar à verdade, exige renúncia. Memorize o que eu vou te dizer: não existe sucesso espiritual sem renúncia. Não existe sucesso na vida cristã sem renúncia. Aquela mulher fez o maior escândalo, provavelmente tinha muita gente olhando, mas ela não estava nem aí, ela estava diante da verdade. O que ela fez foi se prostrar e adorar. Eu olho para a vida dos apóstolos e vejo Paulo batendo no peito, dizendo: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não só da boca para fora, ele abriu mão da sua vida para glorificar, proclamar essa verdade. Na hora de morrer, morreu por essa verdade. Eu vejo Pedro, mesmo de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer com o seu Cristo, foi crucificado. Eu vejo ele sofrendo pelo Evangelho. Eu vejo eles entendendo a importância dessa verdade, eles entendendo o significado da verdade que é Cristo, a ponto de entenderem: olha, se for preciso morrer por esta causa,
eu vou fazer. Irmãos, ninguém morre pela fé cristã sem antes estar disposto a viver por ela. Por isso eu preciso recapitular todos os meus dias. Por isso eu preciso, a cada passo da minha vida, escolher a Cristo. Nós vivemos num país que se dizem, ter liberdade religiosa. Você provavelmente, você não vai ver em nossos dias, frequentemente no Ocidente, alguém morrendo por amor a Cristo. Mas as pessoas não querem mais sofrer de jeito nenhum por Cristo. As pessoas não querem ser rotuladas por Cristo. As pessoas não querem mais sofrer discriminação, seja intelectual, seja verbal, por Cristo. Irmãos, se nós não estivermos dispostos a sofrer por Cristo, jamais teremos o privilégio de morrer por Ele. Eu leio lá em 2 Timóteo 3:12, Paulo escrevendo: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso continua em nossos tempos, meus irmãos. Por mais que no Ocidente, porque no Oriente tem muito crente morrendo. A cada dia, mais de 30 pessoas morrem por amor a Cristo, principalmente devido às perseguições islâmicas. Mas em nosso Ocidente, em nosso Brasil, existe outro tipo de perseguição. Você muitas vezes vai ser chamado de burro, porque a mídia tem rotulado que todo crente é burro, todo crente é palhaço que está enriquecendo o pastor, todo crente é isso, é aquilo. Se você não está disposto a sofrer por isso, meu irmão, você não é um cristão. Você ainda não se apegou à verdade. Eu me lembro da história de Inácio de Antioquia. Provavelmente um discípulo do apóstolo João. E Inácio era um grande homem de Deus. O Império Romano, depois das grandes perseguições aos cristãos, falaram: olha, vamos pegar esse cara, matar ele, e assim a gente resolve a parada. Os cristãos de Roma, sabendo que ele provavelmente seria jogado no Coliseu, conversam com os outros irmãos lá da casa de César, que tinha influência no governo, e falam: olha, vamos tentar tirar Inácio dessa, porque ele é um homem de Deus, ele vai fazer muita falta. Quando Inácio fica sabendo que os cristãos de Roma estavam querendo livrar ele daquilo, ele falou: para aí, gente, não tire a minha bênção, eu quero ir para o Coliseu, e eu quero ser como um trigo moído pelo meu Senhor, para que o pão da verdade seja feito e espalhado para todos. Irmãos, oxalá que em nossos tempos nós venhamos fazer parte desse grupo que se apega à verdade. Nós estamos em guerra pela verdade. Jesus, Ele é a verdade. E Ele está procurando aqueles que estejam realmente decididos a entrar na batalha e lutar lá no ponto crítico, onde o bicho está pegando. É lá que nós precisamos estar, lutando por Cristo e proclamando as boas novas, proclamando a verdade. Fica de pé, o tempo já passou. Meus irmãos, nós estamos numa batalha, uma batalha em prol da verdade, uma batalha que realmente tem o prêmio máximo, que é desfrutar da alegria de estar no centro da vontade de Deus, e ter a convicção que um dia essa nossa luta, que já foi vencida, será recompensada lá no céu, lá na glória, a doce esperança da glória de estarmos com Cristo, vê-lo face a face, onde não há choro, não há tristeza, não há rancor, não há ódio, aonde nós poderemos descansar. Mas enquanto estamos aqui, meu irmão, a luta pela verdade exige a máxima dedicação. A luta pela verdade exige renúncia no dia a dia. A luta pela verdade exige mudança de vida. Irmãos,
É importante conhecer a verdade. Mas quem conhece a verdade, que é Cristo, não deixa isso apenas no conhecimento teórico, vira prática. Nós passamos a ser a verdade, a refletir a verdade, a viver a verdade. Essa palavra Deus tem ministrado ao meu coração, porque eu preciso, a cada dia, me perguntar o que eu estou fazendo com a verdade, a não me conformar a ser mais um nas estatísticas dos evangélicos do nosso país. Mas eu não posso ficar realmente sem abraçar essa verdade, a ponto de viver por ela a cada dia, estar disposto a dar a minha vida por essa verdade. Chega de cristianismo medíocre, meus irmãos. O que Deus tem para nós é muito mais. O plano de Deus para mim e para a sua vida é muito mais, é muito mais, é muito mais. Mas que nós venhamos matar o velho homem, deixar o Senhor reinar em nossa vida. Dá a mão para quem está do seu lado, nós vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. A pergunta que Pilatos fez hoje soa mais uma vez aos nossos ouvidos sobre o que é a verdade. E todos nós aqui já entendemos, Senhor, que Tu és a verdade, mas que a nossa reação diante da verdade, Senhor, não venha ser mesquinha, egoísta, que não venha ser conivente com o mundo, que não venha ser, Senhor, como os judeus que Te trocaram por coisas fúteis e banais. Deus, todos os dias essa geração de 2013 é confrontada, Senhor, sobre a verdade. E nós estamos aqui com o nosso coração apertado, Senhor, dizendo: nós queremos ser o remanescente. Nós queremos renunciar muitas vezes o conforto para estar a Teus pés. Nós queremos renunciar muitas vezes tempo na internet para estar lendo a Tua palavra. Nós queremos renunciar, Senhor, tantas coisas na vida para estar abraçado com a verdade, para ser realmente instigado com a verdade, moldado pela verdade. Deus, os nossos corações estão abertos e nós queremos realmente se encaixar no centro da Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos, Senhor, o privilégio de viver por Ti. Essa é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus.